A paz do Senhor, meus irmãos. Como é que está o seu dia hoje? Como que iniciamos mais esse dia qual o Senhor tem nos concedido nessa terra? Eu creio que Deus tem coisas boas preparadas para nós nesse dia, notícias, situações a qual vai acontecer ao nosso favor. Eu quero compartilhar com você uma palavra neste dia, uma palavra que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 13, a partir do versículo 18, que diz assim: Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia diz que Eliseu, ele estava doente e estava próximo à sua morte. O rei Jeoás faz uma visita ao profeta. E quando o rei Jeoás está conversando com Eliseu, Eliseu pede para que ele pudesse abrir a janela virada para o oriente. E imediatamente Eliseu diz: pegue o arco e flechas e lance sobre a terra. A Bíblia vai nos dizer que o rei ele lançou as flechas 3 vezes e parou. E diante dessa situação, Eliseu vai ficar furioso, porque depois que o rei para, é que ele revela: se você tivesse ferido 5 ou 6 vezes a terra, você feriria os seus inimigos até os consumir. Mas porque feriste só 3 vezes e paraste, ferirás também os seus inimigos 3 vezes apenas. O que eu aprendo, irmãos, com esta palavra é que o mais importante não é a quantidade, e sim quando paramos. Porque se você observar, somente quando o rei para, é que Eliseu vai revelar a quantidade que deveria ser lançada. Então, o que para o rei está bom, para o profeta não foi o suficiente. E muitas das vezes o nosso problema é esse. Nós começamos a fazer algo em prol da nossa família, do nosso trabalho, às vezes seja uma oração, um jejum, começamos um propósito para com Deus e simplesmente paramos porque pensamos já estar bom. Mas observe que ele havia chegado apenas na metade. Porque quando ele para na terceira, Eliseu vai revelar 5 ou 6 vezes deveria ter lançado as flechas. Talvez hoje você se encontre na metade de um propósito a qual você falou com Deus que iria fazer. E talvez no seu entendimento já está bom, eu vou parar. Deus está dizendo neste dia: continue. Você ainda está na metade de um projeto. Porque se nós observarmos bem, o que aquele rei estava nas mãos era a vitória para consumir todo o exército inimigo. E simplesmente por ele ter parado antes do tempo, aquilo que era uma vitória por completa, agora ele só iria ferir. E o que Deus tem para mim e para você é vitórias. Mas vitórias por completa. Às vezes nós pensamos que estamos conquistando algo quando na verdade só estamos irritando o nosso adversário. Se você observar esta palavra, o rei simplesmente parou por livre e espontânea vontade. Mas quem deu a ordem para ele lançar as flechas foi o profeta. Talvez você não está entendendo, mas você colocou no teu coração um desejo de orar, um desejo de ler a Bíblia, um desejo de jejuar, de buscar a presença do Senhor. E talvez você parou por algum instante pensando que já estava bom, que já era o suficiente, só que eu quero dizer para você neste momento, quem colocou esse desejo no teu coração não foi você, foi Deus.
porque ele sabia que a luta que estava se levantando seria difícil. Agora, se Deus ele dá uma ordem para iniciarmos algo, a ordem para parar também é dele. E o perigo de pararmos por conta própria é isso. Porque às vezes o projeto está na metade e estamos interrompendo o trabalhar de Deus. Talvez você se pergunta, por que orar tanto? Por que ler a Bíblia tanto? Deus, ele conhece a tua capacidade e a minha capacidade. E se ele ainda não deu um basta, se ele ainda não decretou o final, continue. Porque quando você terminar, ele vai revelar o propósito. E quando o rei parou, Eliseu revelou o propósito. Se você tivesse ferido 6 vezes ou 5, você iria consumir os teus inimigos por completo. Então, ainda que o projeto agora seja simples, porque ele estava tirando flechas sobre a terra, uma coisa boba, brincadeira de criança. Ainda que o projeto agora pareça simples, é apenas uma oração, é apenas um jejum, eu não estou vendo nada, mas quando você terminar, Deus irá revelar o propósito dele nas nossas vidas. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te pedir, ó Pai, neste momento, ó Deus, não permita, Pai, que o teu povo venha parar, ó Pai, no meio do projeto. Não permita, Pai, que o teu povo, Senhor, venha parar, ó Pai, pensando que já está bom. Porque aquilo, ó Pai, que para nós parece bom, muitas das vezes para o Senhor não é o suficiente. O inimigo, ó Pai, está se levantando, mas eu creio que diante, ó Pai, de Ti, ele se levanta para cair. Então continua, Pai, nos dando estratégia. Continua, Pai, nos fortalecendo. E que nós não venhamos, ó Pai, parar no meio, ó Pai, da caminhada. Quantos, ó Pai, já pararam, Senhor, pensando que já estavam prontos, pensando que já era o suficiente, mas o Senhor, ó Pai, vem revelar através desta palavra que ainda estávamos na metade. Quantas coisas ainda para aprendermos, e somente o Senhor, ó Pai, pode nos ensinar. Então trabalha, Pai, na nossa vida. Continua, Pai, sendo conosco. Abençoa a cada dia um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique na paz, meus irmãos, e que Deus te abençoe.